Amém. Uh, Gente, mais uma vez, muito bom dia. A professora já fez chamada. Hoje vamos ter uma aula muito interessante, que é as vias de administração. Ou seja, quais são os locais por onde o medicamento deve passar? Ou seja, quais formas farmacêuticas lá eu vou estar vendendo para que o cliente possa receber esse medicamento, tá? Para isso, eu compartilhar a tela com vocês, que eu trouxe uma mensagem muito importante e interessante, que ela fala a respeito que Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. Então, permaneçam firmes e fortes, continuem colocando em prática a principal missão que nós recebemos, que ele diz que sejam fortes e corajosos, que eu sou contigo. Então, nessa manhã, mais uma vez, reflitam que se a jornada não está fácil, com certeza, então a gente está no caminho certo, tá? E que a chegada valeria muito a pena. Então, vamos continuar permanecendo firmes e hoje é aquele dia muito bacana para a gente aprender ali via de administração. Só que eu gostaria de relembrar ali, né? Vamos fazer ali um relembro sobre a aula passada. Melissa, Josi, vamos ali relembrar um pouquinho? O que você lembra da aula passada das formas sólidas? O que você lembra? Tem. Semissólidos tem várias formas, né? As pomadas, principalmente as pomadas. Isso. Gel. Isso. Pomada precisa de prescrição médica? Sim. Tem algumas que Isso, então não é precisam. Isso, principalmente ali para queimaduras, né? Para as escaras, que são as feridas que são abertas ali no cliente. Então, essas precisam de prescrição, mas tem aquelas que a gente pode indicar, né? Sim. E sobre os líquidos, o que você lembra? Quais formas líquidas que tem lá na farmácia? As formas líquidas são os xaropes. E tem também os antibióticos que tem em forma de pó para você misturar com o líquido. Isso, como é que é o nome dessa mistura? Então, forma líquida, vou só relembrando, são os xaropes, são os colírios, são as suspensões. Suspensão. Isso, que tem as suspensões extemporâneas e as suspensões heterogêneas, ou seja, tem aquela que vem o pó para você misturar com o líquido, que são as extemporâneas, e as suspensões que vem já pronta, que eu dei o exemplo no caso dos xaropes. Sim. E fizemos uma atividade, né? Uma atividade avaliativa. Depois a professora vai estar enviando ali, quando a gente estiver aqui no, vocês estiverem aqui no presencial, vou estar passando a nota para vocês. E hoje nós vamos dar continuidade no aprendizado, agora falando sobre as vias de administração. Então, olha só. Primeira pergunta ali, né? Já que a gente vai falar em vias de administração, existem várias formas do medicamento entrar no nosso corpo, correto? Então, se existem várias formas do medicamento entrar no nosso corpo, como que os medicamentos são administrados? Cada um de uma forma. Por quê? Via de administração é a forma que esse medicamento vai agir no corpo. Ou seja, se a pessoa está ali com uma extrema dor, ela não vai aguardar 1 hora, 30 minutos para que o medicamento faça efeito. E em algumas aulas anteriores, a professora já havia mencionado sobre a via enteral e via parenteral. Então, até agora, o que eu quero que vocês anotem aí? Via de administração, ou seja, o que é uma via de administração? É um local por onde o fármaco vai ser administrado conforme a via indicada pelo médico. Então, toda receita que você receber lá, ela vai vir, às vezes, com uma sigla. Vou dar um exemplo. A via oral. Às vezes, o médico vai escrever lá na receita, via oral. E, às vezes, vai vir discriminado apenas assim, VO.
VO? Via oral. Então, ele propriamente nem sempre ele vai escrever na íntegra, via oral, tá? Só para vocês saberem. Agora, quais as vias do nosso corpo que elas são mais rápidas para fazer uma ação mais rápida? Então, olha só. Relembrando bem, então, quais as várias vias de administração enteral? Enteral, às vezes vai estar a sigla TGI. O que é TGI? Trato gastrointestinal. Ou seja, todo medicamento que vai ser absorvido lá no estômago, ou seja, na parte gástrica, e no intestino. Seja o intestino grosso ou o intestino delgado. Por quê? Olha lá, ó. Todo medicamento via oral, todo medicamento que entra ali pela boca, vai fazer a sequência do sistema digestório. Boca, faringe, estômago. Desculpa, só faltou o esôfago. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Então, tanto esse medicamento pode entrar pela boca, como ele pode entrar pelo ânus. Só que a pergunta é, quais são as enterais? Então, via oral, via gástrica, tudo que entra tem que sair. Via anal. Então, oral, retal. E algumas pessoas usam sonda. Melissa, se você receber um cliente dizendo assim, ó, o meu cliente tem GTT, você saberia o que é isso? GTP. GTT. Então, GTT significa que esse paciente passou por uma cirurgia e essa cirurgia, ela tem lá no estômago dela uma sonda. O médico abriu um orifício e colocou essa sonda direto no estômago. Isso quer dizer que está lá no estômago, o cliente não vai engolir. Vamos supor que essa paciente nossa teve ali um AVC, acidente vascular cerebral. Então, ela às vezes não consegue deglutir da forma correta. Ou ela é traqueostomizada, ela tem ali um orifício que foi aberto nessa região aqui da traqueia para ela poder respirar. Então, se ela tem esse orifício aqui nessa região, ela não vai conseguir engolir, ela não vai conseguir deglutir da forma correta. Ou ela vai estar com sonda colocada direto no estômago, ou ela vai estar com sonda no nariz. Então, tem casos, tem medicamentos, viu, meninas, que é administrado direto na sonda. Não passa pela boca, mas o profissional que está cuidando ali, o familiar, sabe que vai ser inserido pela sonda. E a orientação do atendente é sempre lembrar ali que depois que faz o medicamento, ele é bem orientado, mas é só relembrar na hora da venda que tem que passar água para não obstruir a sonda. Então, fez medicamento via GTT ou via sonda nasogástrica ou via sonda nasointeral, sabe como é que vai vir essas siglas? SNE, SNG. Então, se você vê lá na receita do médico, viu, Josi, viu, Melissa? Se vocês verem a sigla SNG, SNE ou GTT, quer dizer que está sendo feito por sonda, ou sonda pelo nariz, ou sonda direto no estômago ou no intestino da pessoa, tá bom? Bom, continuando lá, então, existe, e eu gostaria que vocês anotassem aí, que estas são as vias enterais. Aonde que a professora está falando? Lá no capítulo 7, tá? Se você tiver com a apostila, estiver anotando certinho, capítulo 7, a partir da página 40. Mas eu quero agora, sim, né? Toda via de administração
seja ela integral, conforme eu estou compartilhando com vocês ou não, tem vantagens e desvantagens. Mas eu quero de vocês aí agora toda a sua parte artística. Eu gostaria que vocês, no seu caderno, na sua apostila, desenhasse o bonequinho ali, o cliente. Que tamanho, professora? Um tamanho grande. Por quê? Agora vocês irão fazer tipo setinhas. Sem olhar na apostila, tentar ali anotar o que vocês já sabem. Quantas vias de administração vocês conhecem? E colocar assim, um exemplo. Vai lá, desenhou minha cabeça, desenhou minha boquinha, desenhou meu olho. Faz uma setinha, um exemplo. Como eu falei da oral, você vai colocar ali do lado, oral. Tá? Quantas vocês conhecem? Eu vou dar aí 2 minutinhos para que vocês façam isso. E quando terminar de fazer, eu quero que vocês tirem a foto do clientezinho ali e coloquem lá no grupo. Por quê? As que vocês, a partir de hoje, forem aprender na aula, vocês vão pegar uma caneta de uma outra cor. Ou seja, essa via ou você não lembrou, ou você não sabia que poderia ir medicamento dessa forma, tá? Então, só relembrando bem, eu quero que vocês coloquem o que vocês já sabem. E conforme a gente for aprendendo, nós estamos falando, eu quero que vocês acrescentem com uma caneta de uma outra cor, tá bom? Vou dar aí 1 minutinho. Vou pegar uma água e já retorno. E aí? Estou fazendo. Tá fazendo, muito bem. A professora fazendo pressão. Fazendo pressão, né? Não sei desenhar muito bem, mas está saindo. Não, não tem problema não. Nem que seja ali aquele bonequinho onde a gente faz a bolinha, pauzinho, pauzinho. Mas eu gostaria de saber aqui, ó, o nível de conhecimento. Quantas vias vocês conhecem que existe? Vou dar um exemplo aqui que como se eu fizer um desenho, de repente vocês não vão conseguir estar enxergando ali corretamente, a professora trouxe a menina para a sala de aula, para poder ajudar a gente aqui sobre administração. Então, vamos lá, ó. Quando eu falar a palavra enteral, eu vou estar falando de intestino. Então, eu até brinco com vocês, né? Qual que é o nome do médico que cuida da parte do estômago? Sabe, lá das doenças do estômago, Melissa? Sim, é o gastro. Gastro. Isso, então gastro, porque ele cuida de problemas do estômago. Entero, porque ele cuida de problemas do intestino também. Seja o intestino delgado como o intestino grosso. Quando é problemas ali na área do ânus, do reto, ou até alguns problemas intestinais da parte do intestino grosso, é um proctologista, certo? Agora, especificamente estômago, intestino delgado, intestino grosso, é o gastro. Então, via gastroenteral, ou seja, medicamentos que vão passar no estômago e no intestino. Nós vimos aquele vídeo onde eu comentei com vocês lá no vídeo do medicamento, onde cada medicamento faz um efeito, certo? Então, olha só. Então, se eu estiver falando em via gastroenteral ou TGI, eu estou falando em boca, oral, retal.
e medicamentos que são absorvidos ali aonde? No estômago. Então, a via oral é uso interno, vai ser administrado pela boca, vai passar pelo estômago, pelo intestino. Aí eu tenho certeza que vocês colocaram, né? Via oral. Melissa, tirou a foto, colocou lá no grupo, depois não esquece, viu? Tá, não, eu preciso terminar ele. Então, você fez a setinha, via oral, certo? Sim, sim. Via gástrica é uma outra via. Se não lembrou de colocar, coloca com caneta de outra cor. Outra via, via Endovenosa. anal ou vai estar via retal. Essas são as vias trato gastrointestinal. Agora, além dessas vias, nós vamos falar daqui a pouco de algumas vias chamadas parenterais, ou seja, são os injetáveis. Se eu for mostrar aqui para você e perguntar ali, tem vantagem? Melissa, cita para mim 2 vantagens em tomar um medicamento via oral. 2 vantagens que você saiba. É uma forma mais rápida e mais eficiente de ter o resultado do medicamento. Então, você acredita que é mais eficiente por qual motivo? Porque vai direto na veia, né, e vai para o órgão exatamente. Pela boca? Não, injetável. Não, a professora perguntou, fala para mim 3 vantagens de medicamento pela boca. Ah, sim. 3 vantagens pelo medicamento pela boca. Isso. Não sei. Tá, então eu vou ajudar. É mais barato ou mais caro o medicamento pela boca? Mais barato. Você precisa de uma outra pessoa para tomar o medicamento pela boca? Não. Agora é diferente do parenteral, você precisa. E não é Sim. qualquer pessoa que pode ficar fazendo medicamento injetável. Sim. Então, se a gente pensar por esse lado, todo medicamento via oral você precisa de receita médica? Não, todo não, né? Não. Então, se torna uma vantagem. Porque nem sempre você tem médico disponível o tempo inteiro, não é? Então, se a gente pensar por esse lado, ele tem essa vantagem. Opa, só um instantinho. Se você pensar por esse lado, ele tem essa vantagem, né? Só um pouquinho, só, professora. Olha só, se a gente pensar também pelo quê? Seguro e barato, o custo dele, né? Também, sim, da mesma forma que o parenteral o enteral também. Porém, olha uma desvantagem. O medicamento é muito mais fácil da interação, aquele que é tomado pela boca, do que aquele que não é. Então, assim, é muito mais fácil ali você tomar 2 medicamentos ao mesmo tempo e um causar interação, do que você pegar e tomar ele injetável. O injetável, a proporção é bem menor de causar interação do que o via oral. Outra desvantagem, a maioria dos medicamentos, tem alguns medicamentos que ele danifica a parede do estômago. Inclusive, eu já comentei com vocês que se o cliente tomar aspirina, tem que orientar sempre a tomar de estômago cheio. Por quê? Porque o ácido acetilsalicílico é o nome de um medicamento, desculpa, uma droga, que esse fármaco é altamente irritativo para a mucosa do estômago. Eu não posso tomar ele. Você tem alergia? Não, é por causa do meu estômago mesmo. Isso, então. Ó, um exemplo. Já falei sobre a aspirina, que é a mesma coisa do AS infantil, que é a mesma coisa do... aspirina,
Deu lapso agora. O AS e fugiu, daqui a pouco eu lembro. Melhorou infantil. Todos eles são ácido acetilsalicílico, tá? Isso. Então, independente se é adulto ou criança, ele vai interferir na coagulação do sangue. Bom, se eu entendi que a via oral tem que cuidar ali, que ela pode, o estômago, né? Ele tem um pH ácido, a professora mostrou isso através do vídeo para vocês. Já o intestino, o pH dele é alcalino, né? Então, os medicamentos são melhores absorvidos no pH alcalino, ou seja, alguns medicamentos não são para serem absorvidos no estômago, eles são para serem absorvidos no intestino, tá? A maioria, né, professor? Isso, só que tem um detalhe, tem uma via, que eu não sei se você se lembrou de colocar aí, que é uma via chamada sublingual. Eu coloquei, sim. Então, só que tem um detalhe. Essa via, ela é uma via especial, ela é uma via diferente. Ela não é uma via gastroenteral. Por quê? Colocou o medicamento debaixo da língua, normalmente é medicamento para dores fortes, é um medicamento que ele... coração. Isso, para pacientes cardíacos, mas o que eu ia dizer é um medicamento que não dá para ficar esperando. Exemplo, a pessoa está com problema no coração naquela hora. Então, se ele for ter uma unidade básica de saúde, ou um UPA principalmente, às vezes não vai ter medicamento para aquilo que o cliente está passando, vai ter somente via oral. Então, fala via oral, mas na verdade é aqui, ó. É debaixo da língua. Por quê? Debaixo da nossa língua é supervascularizado. Então, o medicamento põe ali, ele faz igual um sal de cozinha, ele faz assim, ele é absorvido na hora, ele cai na corrente sanguínea. Então, a via sublingual, ela é muito mais rápida que a via oral. A via oral, o medicamento tem que pegar, passar a faringe, esôfago, estômago, até chegar no intestino. O intestino manda para o fígado e o fígado distribui no lugar que precisa. Olha que corre. Diferente do daqui, ó. Pois aqui embaixo da língua, na hora, questão de menos de 1 minuto já está sendo absorvido ali, porque aqui manda direto para o coração. Coração manda para o pulmão e já espalha pelo corpo. Bacana, né? Então, a via sublingual é uma via muito mais rápida que a via oral. Seguindo, então, essa linha de raciocínio, ó, o Doragesic, que é uma marca, é para dor anginosa, ou seja, angina é quando a pessoa sente ali o coração apertando com sensação de morte ali. Ele tem a sensação que ele vai morrer. Então, tem que ser colocado esse medicamento e aguardar ele fazer o efeito. O que mais? Então, além da via sublingual, o que acontece? Então, ela na língua que põe, ela na boca, mas vai ser absorvido direto ali, ó, pelos vasos, o efeito dele é muito mais rápido. Exemplo, alguns antipertensivos, alguns analgésicos e Rivotril. Agora tem um detalhe. A via sublingual, o médico não vai escrever lá, via sublingual. Ele vai colocar SL. Só a sigla. Então, se você perceber ali, né, que o cliente vai comprar esse medicamento, viu lá via SL, você já orienta ele, então, a colocar e deixar o medicamento a ser absorvido. Então, até agora, o que a gente falou? Via oral, via sublingual, ou seja, debaixo da língua, lembrando que não é para engolir, é para deixar lá, tá? Bom, a outra via é a via retal. A via retal, a gente já havia comentado sobre isso, são os supositórios. Então, coloca aqui, ó, nessa região aqui do reto, assim como é debaixo da língua, essa via também é totalmente vascularizada. Então, tanto o medicamento sublingual quanto o medicamento via retal, a absorção deles, diferente que algumas pessoas pensam, ela é rápida. Mais rápida do que engolir o medicamento.
Então, tanto a via sublingual quanto retal são vias de absorção rápidas também. Não é como medicamento na veia. Na veia, na hora. Fez aqui, vai direto para o coração. Aqui demora algum tempo, mas é bem mais rápido do que engolir. Ficou claro isso, Melissa? Ficou claro, Josi? Sim, entendi. Ó, então, seguindo essa linha de raciocínio ali, ó, existe o flitinema, que é quando o paciente está com constipação. Então, lá na farmácia, vocês vendem o enema. O enema, ele tem um efeito laxativo ali, né? É para soltar o intestino da pessoa, para a pessoa evacuar. Alguns deles são à base de glicerina. Então, colocou, automaticamente vai o quê? Sair. Agora a pergunta é, Josi, Melissa, o que você conhece a respeito de supositório? É só para evacuar que existe supositório? Eu acho que não, professora. Você acha? Você tem certeza? Pode perguntar? Não, então, não é só para evacuar. Oi, desculpa, não é só para evacuar, não, ó. Então, a via retal, eles são absorvidos mais rápidos do que o oral, ok? Ali também tem bastante presença de vasos sanguíneos. E olha só, você está observando aí que a professora está compartilhando a tela com você, né? Sim. Tem supositório que é para hemorroida, tem supositório que ele é laxativo, tem supositório que ele é anestésico, tem anti-inflamatórios. Se isso são supositórios que são colocados direto no local, certo? Desculpa, é um efeito local. Agora, o que é um supositório de efeito sistêmico? Quer dizer que existe analgésico, antirreumático, antiespasmódico, expectorante, antigripais. A criança, ela tem uma dificuldade, alguns idosos, né, que tem algumas patologias, também tem dificuldade em engolir. Então, quando tem dificuldade em engolir, existem supositórios não somente laxativos, existem para várias especificações. Agora, tem um detalhe, não são todos atendentes que sabem disso, acham que automaticamente é supositório para evacuar, e não é. Então, existe supositório que é de efeito sistêmico e existe supositório que é de efeito local. Ficou claro isso? Muito Sim, bem. professora. Então, diante dessas informações, existe também o quê? A via intradérmica. Melissa, você saberia me dizer assim, se a absorção via intradérmica, ela é rápida, ela é devagar, como é que é? Ela é lenta. Lenta? Ela é mais lenta que a via tópica ou não? É, mais lenta. Creio eu. Ela é bem... A exemplo que a gente tem ali os salompas, né? Então, tá com dor muscular, tá com dor de mau jeito. Essa seria assim. Você vê que nem é muito conhecida a via intradérmica. Ela é pouco usada. Você saberia me dizer assim, qual outro exemplo que a gente pode usar a via intradérmica? Bom, para dor muscular, os contraceptivos. Muito bem. Que mais? Certos hormônios. Então, você percebeu assim que ela é uma via meio restrita? Uhum. Eu não sei se você sabe, a via intradérmica, ela é utilizada muito em teste alérgico. Teste alérgico para fazer vacina. A vacina BCG, que é da tuberculose, quando você nasce, todos nós temos, ó, você já observou aí no teu braço? Tem aquela marquinha ali? Aí você fala assim, como assim, professora? Sempre no braço direito, a gente tem ali aquela marquinha, ó, que se não ficou a marquinha da vacina, quer dizer que você não está imunizado.
Então, a via utilizada é a via intradérmica, tá? Na farmácia, ela é pouco utilizada. Você vê que é mais salompas, ou seja, salompas é marca, tá? É medicamento para dor muscular, é para método contraceptivo e é para laboratórios, né? Para coleta ali de fazer exame de teste alérgico. Certo. Ou seja, uma via aonde ali, né, absorvida pela pele, tem vascularização? Tem. O caso que é usado também a via intradérmica é quando faz ali, né, a aplicação de alguns medicamentos que também são poucos usados aqui atrás do pavilhão da orelha. Ali também, aqui é uma região mais vascularizada, cola aqui para absorver mais rápido. Bom, como que eu posso dizer para vocês? Vocês lembraram de colocar e lançar a via intradérmica? Lembrou, Melissa? Eu lembrei, eu coloquei adesivo. Então o médico vai escrever lá, muda aí, coloca a canetinha de outra cor. Via intradérmica, tá? E existem as vias nasais ou intranasal. Ou seja, é ali os vaporizadores, principalmente o bebê, né? O bebezinho ali usa muito Sorine ali para poder respirar melhor. Essa via é usada muito com criança, não na área de farmácia, mas na área do centro cirúrgico. Algumas anestesias de criança não são injetáveis, elas são inalatórias. Ou seja, só que via inalatória é uma coisa, via intranasal é outra. Inalatória, normalmente é absorvida por máscara. Intranasal é colocada, é inserida ali. Alguns sorines são intranasais, você põe ali e aperta para desobstruir os descongestionantes nasais. Porém, a professora já falou, né, em outros momentos, muito cuidado com o uso excessivo dos descongestionantes nasal. Nós falamos já sobre os malefícios, não falamos? Se não falou, se eu não falei, vou puxar a orelha. Deixa anotadinho aí para vocês verificarem. Quais são os malefícios do uso do quê? Do descongestionante nasal. Eu não lembro de você ter falado, professora. Então, deixa anotado aí. Quais são, viu, Josi? Deixa anotado. Esther, se você estiver assistindo o vídeo depois, for realizar a pesquisa, ó. Então, quais são os malefícios do descongestionante nasal? Eu não posso usar, professora, aquele tal de Sorine. O Sorine é uma marca, né? Na verdade, o que tem dentro do Sorine é soro fisiológico. Então, me acelera o coração, não sei por Vamos lá. Então, alguns exames diagnósticos, como exemplo, a endoscopia, às vezes é feito pelo nariz ele também, tá? Desculpa, broncoscopia, não endoscopia, broncoscopia. A via inalatória, que eu já comentei agora, que é pela inalação. Muito cuidado com a via inalatória, às vezes o cliente acha que porque é só um arzinho. Se colocar ali, um exemplo, for fazer uma inalação, colocar uma quantidade um pouquinho a mais de medicamento que faz broncodilatação, um exemplo, o brometo de pratrópio, ou seja, o Belotec e o Atrovente, nada de uma gotinha a mais, fica com a mãe que faz a pessoa ter sensação de morte ali. Então, o brometo de pratrópio, ele é danado para isso. O fenoterol também ele é muito específico, sim, que é a função principal dele. Pois um pouquinho mais, passa mal. Então, vamos lá, ó. Então, via nasal. A parte boa ali, né, tem muitas vantagens, porque também são drogas que são rápidas. Inalou, vai direto para o pulmão, que vai para o coração, que vai para o corpo. Então, só que tem que tomar muito cuidado. Um exemplo que você deu, você falou, professora, eu tenho irritação. Sim, uma das vantagens da via nasal é irritação no local ali, por causa das alergias, principalmente. Via ocular, lembrou da via ocular? Lembrei. Colírio, pomada.
A maioria deles é efeito local mesmo, né? A maioria dos colírios. E a observação aí que dessa forma líquida, que por mais que é líquida, ou até pomada, né, que também tem semissólido de colírio, é orientar o cliente a lavar as mãos, coloca a cabeça ali para cima, muito cuidado não estar encostando a ponta, né, do medicamento ali no olho, quando está trazendo contaminação, principalmente se for antibiótico, e colocar o número de gotas prescrito. A gente que acha que quanto mais põe, melhor. Na verdade, não é assim que funciona a matemática. Bom, a professora fez um resumo aí, falando de uma forma bem simples dessas vias. Então, as vias, quais são algumas vias agora que eu estou falando com vocês? Estou falando em enteral, não comecei a falar em parenteral. Então, via oral, isso no geral, ó, as vias que existem. Oral, endovenosa, intramuscular, subcutânea, retal, ocular, nasal, inalatória. Tem medicamento que é efeito sistêmico, tem medicamento que é efeito tópico. Eu quero saber aí, você colocou a via tópica, Melissa, lembrou? Lembrou? Você que está fazendo atividade depois, lembrou de colocar ali a via tópica? A via tópica, eu coloquei Porque via intradérmica é para aquele medicamento que a gente falou que vai ser absorvido. Agora, existe o médico às vezes escrever não via intradérmica, mas ele escrever via tópica, que é utilizado nas pomadas. Pomadas via tópica. Tá. Ok? Onde eu posso pôr a via tópica, então? Na pele. Na pele, no braço ou na perna? Isso. Qualquer lugar pode utilizar pomada, um exemplo. Uma lesão, uma ferida, um arranhão. Agora, diferente da via intradérmica, um exemplo anticoncepcional, ali os salompas, ele tem os lugares específicos. Agora, uma pomada pode ser passada em qualquer via tópica, em qualquer lugar do corpo. A única coisa é que algumas pomadas são evitadas em mucosa oral. Mas você vê aqui, a vagina, ela é a parte interna ali, né, do órgão feminino, tem pomadas que são colocadas também. Tá? É verdade. Agora é o seguinte, então, se a gente sabe ali, né, que tem que tomar muito cuidado, só relembrando aí, eu esqueci de comentar, que quando a via for nasal, cuidar muito aonde de guardar ou higienizar ali a pontinha, porque o risco de infecção é um risco muito alto, porque fica enfiando, né, no nariz ali, vai direto no pulmão. Então, essa via de administração, ela tem que ter esse cuidado todo especial. Então, até agora, o que a gente falou na nossa aula? Nós falamos aí sobre as vias enterais, eu destaquei as vias enterais. Cada medicamento tem que ter um lugar para fazer efeito no nosso organismo, certo? É isso que a gente aprendeu até agora. Agora, porém, aonde ele é administrado é o que faz a diferença da velocidade de ação. A gente já tinha falado isso anteriormente. Cada medicamento tem uma velocidade de ação, correto? Então, sim, a velocidade de ação que é o que faz a diferença de acordo com a via. Eu coloquei lá, Oi? Eu coloquei meu bonequinho. Coloquei meu... Colocou? Bacana. Quanto a imagem bonitinha aparecendo para mim. Ó, na página 44, tem uma atividade a ser respondida. Ó. A pergunta que está lá é a seguinte. Dentre as vias de ação citadas até agora na nossa aula, quais as que são mais rápidas de absorção e por quê? Então, vou aguardar aí um minutinho. O que a gente falou até mais rápido? É pela boca, é pelo estômago, é pelo reto, é sublingual. E por quê? Sublingual, né? Porque a professora explicou por que ela é mais rápida. Então, aí você vai pegar e escrever bem bonitinho depois, tá? E qual é a diferença de um efeito local? O efeito local vai fazer efeito onde? O efeito
sistema que vai ser absorvido por quem para fazer o efeito onde. É o que vocês vão preencher aí. Ok? Certo. Agora, Ok. dando continuidade, então, a gente vai continuar falando das vias de administração, só que agora a gente vai falar, o que é isso? Essas vias de administração, elas são mais rápidas. Só relembrando que cada medicamento, ele tem o quê? Como que eu posso dizer? Que deu lápis que eu ia falar. Ele tem uma velocidade a ser exercida, entendeu? Então, quando esse medicamento é pela veia, ele tem uma velocidade a ser exercida. Ele tem uma urgência, é isso que eu ia falar. A pessoa está ali, está precisando. Um exemplo, você está vomitando, está com diarreia, está passando mal. Você vai esperar você tomar o líquido para você poder vomitar de novo ou sair? É onde o médico vai fazer o quê? Vai optar pela. Ou seja, aquelas vias que são as vias mais rápidas. Então, como o local por onde o fármaco é administrado, são as vias de administração. Só que agora, essas vias de administração, elas têm até, inclusive, calibres de agulhas diferentes, que é o que eu comentei com vocês antes de iniciar a nossa gravação. Que é muito importante ali, né? Realizar os 5 certos. Ou seja, quero que vocês anotem aí. Quais são os 5 certos que nos dá a garantia que o nosso serviço lá na farmácia vai ser executado da melhor maneira possível, ou seja, não vai acontecer do cliente chegar lá, né? A hora que ele precisar, vai vir alguma falha. Então, a aplicação dos injetáveis é uma atividade que não é de responsabilidade do atendente, é de responsabilidade de quem? Do farmacêutico. É de, se for na unidade de saúde, é de responsabilidade do técnico de enfermagem que está lá. Então, o papel do atendente é muito importante ali. Se você for trabalhar numa farmácia onde ela pratica atenção farmacêutica, é você deixar a sala toda preparada ali, né? Os cuidados com esse ambiente, tem que ser um ambiente sempre muito higienizado, porque o cliente vai ali, ele não pode pegar um injetável para ele fazer em casa. Então, o atendente tem que conhecer um pouquinho sobre esse processo de limpeza, higienização. Nós vamos ter uma aula sobre isso, né? É um pouco mais para frente lá no nosso projeto. Só que daí nós temos esses 5 certos. Ou seja, para quando o nosso cliente chegar lá, a gente saber que é ele que nos vai dar garantia que não vai ter problema com infecção com o nosso cliente. O nosso cliente vai tomar o medicamento certo. Você lembra quais são esses 5 certos, Melissa? Assistindo aí, Esther, Josi, vocês lembram quais são esses 5 certos? Não lembra? Não lembro. Então, você tem que ter certeza, se você tem muitos clientes na sua farmácia, primeira coisa, é o paciente certo? Às vezes tem 2 Maria lá. Fala, dona Maria, vamos lá na sala que o farmacêutico já vai lá fazer seu medicamento. Aí você chama a Maria errada. Então, paciente certo, confirma na receitinha que o médico passou ali se aquele medicamento realmente é da Maria da Silva. Já comentei com vocês. Cliente chamado homônios, com o mesmo nome ali, ou você só chama com o mesmo nome. Nome e sobrenome tem que falar. Isso, às vezes você tem que falar Maria, porque Maria é um nome comum. Mas qual Maria? Maria da Silva, Maria Cristina, Maria Eduarda, entendeu? Fala o nome. Maria tá a senhora, farmacêutico já preparou ali. Então, paciente certo. O medicamento que você separou é da Maria, certo? De repente você trocou as Marias, trocou os medicamentos também. Então, paciente certo, o medicamento certo, confirma ali a dose para você já deixar tudo separadinho. Se for para você dispensar para o cliente levar para casa, para ele tomar lá na unidade, vê se as miligramas de medicamento é certo. Tem medicamento que tem de 500, tem medicamento que tem de 1 grama. Então, paciente, medicamento, a dose
Que hora que ele deve tomar? Se ele tem que tomar de 8 em 8, fala para ele, ó, a farmácia aqui não é aberta 24 horas, tá? A senhora vai ter que procurar um UPA para poder tomar, ou a senhora vai ter que procurar uma unidade de saúde para poder tomar. E a via? Vai ser via o quê? Vai ser subcutânea, vai ser na veia, vai ser no músculo? Antigamente, eu vou comentar isso, vocês vão lembrar, alguns de vocês sim, outros não. A via intramuscular era muito usado o braço. É verdade. Só que existe, comentar aqui um medicamento, vou falar uma marca, tá? Voltaren. Voltaren é uma marca muito usada. Porém, ele, se administrado, de repente, não na quantidade correta, pode até causar necrose no músculo. Bom, o que a professora está tentando dizer em outras palavras? Eu quero que vocês deixem registrado aí quais são os 5 certos que nos dá a garantia que o nosso serviço vai ser executado, vai ser prestado da forma correta. Então, o paciente certo, a via, a hora e a droga, ou seja, o medicamento, tá? Tá, coloquei já. Esses 5 certos que vai nos dar essa garantia. Então, não vou nem comentar que se você for trabalhar numa farmácia que tem atenção farmacêutica, é cuidar, né, que a sala tem que ter uma... Isso aí, o farmacêutico já sabe, se ele pratica, ele já sabe que essa sala tem que ser ventilada, ela tem que ser bem iluminada, que as seringas e as agulhas têm que ser guardados sempre íntegros, ou seja, sempre fechados, lacrados. E se você estiver cumprindo os 5 certos, para não ter ali, então, o risco de infecção para o cliente. Só relembrando que a gente já falou da posologia e que às vezes lá não vai vir escrito dose, vai vir escrito posologia. Então, posologia é as informações sobre as doses desse medicamento. Lembra que trouxe aqui essa imagem das etiquetinhas recordatórias que algumas farmácias fazem? Então, se o seu cliente vai levar esse medicamento injetável para casa, para ser aplicado em casa, você vai colocar essas informações nessa etiquetinha. Se a farmácia não tiver etiquetinha, nada impede você pegar a caneta e escrever. Que informação você vai escrever para ele saber? Essas que estão aqui que eu estou compartilhando com vocês. Nome do medicamento, a dose, o horário e o período. Ok? É importante que o cliente vá embora com essas informações. Por mais que elas tenham ali na receita. Agora, vias parenterais. Chegou onde a professora queria. São as vias. Essa via parenteral é a via do injetável. Essas daqui que eu estou compartilhando com vocês são 1, 2, 3, 4. São as 4 mais utilizadas aonde? Lá na farmácia. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é muito importante você saber que, se eu comparar aqui, ó, o que é mais rápido? O que vai no músculo ou o que vai na veia? O que você acha, Melissa? Porque a veia cai direto no coração, não é? Sim. O músculo, o medicamento fica no músculo, aí ele é absorvido pela corrente sanguínea, para aí, então, ele ir para o coração. E a via subcutânea, ela é mais lenta ainda? Sim, a subcutânea, sim. Porque subcutâneo quer dizer que é feito no tecido gorduroso. Sim, ó, na pele. Via subcutânea é na hipoderme. Lembra? Derme, epiderme, hipoderme. A hipoderme é a parte gordurosa. Então, ela fica, né? O medicamento subcutâneo é feito nesse tecido gorduroso. Então, dá gordura e ele vai cair nos vasos, a mesma coisa, para ir para a corrente sanguínea. Então, esse processo ele é mais lento. Agora, se você anotou aí, então, até agora, oral, sublingual, nasal, intradérmica, ocular, retal,
Sim. Você lembrou de colocar via vaginal? Então, Não. via vaginal é a via aonde é colocado as pomadas, pomada de uso ginecológico, tá? Agora, lembraram aí que também tem a via intradérmica e tópica? Sim. Agora vem via endovenosa, que é na veia, Coloquei. intramuscular. Ah, o médico não escreve endovenosa ou intravenosa. Ele coloca EV ou IV. Quando é músculo, intramuscular, IN. Quando é subcutânea, SC. Quer dizer que as vias subcutâneas principais são, tá aqui a menina, é nessa região aqui. É aquele músculozinho do tchau. Sabe quando você faz tchau? Essa região é a região do tecido subcutâneo. A região do umbigo, 2 dedos para o lado direito, 2 dedos para o lado esquerdo, para cima e para baixo. Toda essa região aqui é região subcutânea. Lembrando bem que não se faz medicamento na direção do umbigo. Tem que deixar o espaço de 2 dedos, em cima e embaixo. Outra região de tecido subcutâneo é no vasto lateral da coxa. Então, segura aqui. É aquela gordurinha que segura aqui. É um outro local aonde pode se fazer tanto insulina quanto anticoagulante. Por exemplo, a heparina. A heparina é um anticoagulante. Esse é um exemplo de um outro local aonde pode fazer ali o medicamento subcutâneo. Ok? Nossa, o tanto que eu tomei de heparina Tomou heparina? no hospital também. Eles davam aqui no braço. Então, é o que a professora falou, o correto não é só no braço. Teria que fazer rodízio. Quando não faz rodízio, fica roxo. Sim, ficava roxo. Tem que fazer, por exemplo, braço direito, braço esquerdo, barriga e perna. Agora vem a parte que eu quero mostrar para vocês, Então, essas são as vias parenterais. Observem aqui intramuscular. Subcutâneo, jeito, posição que está a agulha. Intravenoso, intradérmico. O que a professora quer que vocês saibam? Até agora, eu vou mostrar para vocês aqui as agulhas. Eu falei que eu gostaria que vocês tivessem aqui hoje, Um exemplo aqui. A agulha de medicamento para insulina é 13 por 4,5. Ou seja, observe o tamanho dela. É fininha? Super. Por que ela é fininha? O calibre dela é 13 por 4,5. Vocês podem anotar aí a agulha. Agulha para insulina, agulha para heparina, que é um anticoagulante, é 13 por 4,5. Por que ela não é maior? Porque, lembrando bem, se eu for fazer o medicamento nessa paciente aqui, eu não quero que chegue lá no músculo. Eu quero que chegue no tecido gorduroso. Por isso que ela não pode ser maior que isso daqui. Por isso que faz a prega. A prega é justamente para você, quando você fazer a prega, você pegar só gordura. Certo? Então, o tamanho dela é 13 por 4,5. Você coloca 13x por 4,5. Então, anotem aí essa observação. Ela é utilizada para insulina, para medicamento subcutâneo, tá? Ou seja, desculpa, para heparina, né? Que é para anticoagulante. E ela também é utilizada na via intradérmica. Lembra que são 4 vias parenterais as mais comuns? Sim. A via intradérmica, para fazer o exame aqui, é essa agulha que é utilizada. Agora, se a gente está falando em
em insulina, a gente está falando em seringa de 1 ml. Só que essa seringa de 1 ml, ela não vem marcada no ml. Vou pôr bem de pertinho na câmera para vocês verem. Vocês vão ver que embaça, às vezes, um pouquinho. Tá conseguindo ver? Melissa? Você tá vendo que não tem escrito 1 ml? Tá vendo aí, Josi? Ela vem escrito 100. 100. Por quê? Porque a insulina é feita por unidades, não é por ml. Ah. Ela, no total, tem 100 unidades. 100 unidades equivale a 1 ml. Ok? Então, quando você for pegar lá para poder dispensar para o cliente, para vender para ele, não vai estar escrito assim, seringa de 1 ml. Vai estar lá, seringa de 100 unidades. Ficou claro isso? Sim. Alguns vêm vendidos separado. Tem farmácia que tem a seringa, assim, a forma que eu vou mostrar para vocês, ó. Tem farmácia que vem assim, ó. A seringa já junta. Olha aqui. Uhum. E tem farmácia que vem separado. Vem a seringa assim e a agulha é vendida assim, em montantes. Então, qual que é o papel do atendente? Saber quantas vezes o cliente toma insulina por dia. Um exemplo, se ele toma 2 tipos de insulina, café da manhã, almoço e janta, eu preciso contar quantas para entregar para ele o correspondente ao tratamento de 30 dias. Ok? Então, se você for trabalhar numa farmácia de posto de saúde, você tem que saber que normalmente você tem que sempre contar quantas vezes ele toma e se a insulina que ele toma, o médico autoriza a misturar na mesma seringa ou não. Tem médico que fala que pode misturar de acordo com o tipo da insulina. Tem médico que fala não. Se o médico, você vai perguntar para o cliente isso, se o médico disse se pode misturar ou não. Porque se poder, você conta uma cada aplicação. Se não poder, você tem que contar 2. Outra informação. Não, essa seringa tem 100 unidades. Mas eu gostaria que vocês desenhassem no caderno de vocês aí o seguinte. Tem 3 tamanhos. Tem seringa de 50 e tem seringa de 30. 30 ml? Não, 30 unidades. Então, vai pegar a canetinha aí e vai fazer aqui igual a professora está fazendo aqui na lousa, ó. Você vai pegar lá e vai desenhar. A seringa, a característica da seringa de insulina é que ela é uma seringuinha fininha, ela é magrinha. E ela existe de 100 unidades, de 50 unidades ou de 30 unidades. Essas 30 unidades, ela corresponde a 1 ml. Raramente vai ter casos de pessoas que usam 1 ml. O que pode encher essa seringa é caso assim, por exemplo, vamos supor que a Melissa use lá, o médico autoriza que mistura. Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é. Assim que eu gostaria que vocês fizessem uma identificação, ó. Espera aí só um pouquinho. Ali, ó. Desenha a seringa e identifique que tem de 100, de 50 e de 30. E que 100 unidades corresponde a 1 ml, tá? Tá. Por que a professora está falando sobre isso? Porque tem farmácia que você vai ter que calcular, assim, um exemplo. Melissa, o cliente usa 30 unidades de NPH e 5 de regular. Qual dessas 3 seringas você vai entregar para ele? Como é que é, professora? Repete, por favor. O cliente usa 30 unidades de insulina NPH e 10 de regular.
Qual dessas 3 seringas você vai entregar para ele? De 30. Mas e as outras 10 unidades da regular? Sim, aí eu vou perguntar se pode ser misturado, pode ser na mesma seringa. Se puder ser na mesma, você vai entregar a de? 30. A de 50. Ah, por que, Porque 30 professora? mais 10 é 40. Se ela usa 30 unidades de NPH e 10 de regular, 30 mais 10 é 40. Não Mas vai ela não vai. caber assim. Ah, tá. Ela vai pôr os 2 líquidos juntos. Isso, você vai perguntar se o Ah, médico autoriza a mistura de medicamento. eu Se pensei o que fosse médico primeiro um, autoriza... depois o outro. Isso. Se o Ah, médico autorizar a mistura, você entrega a seringa de 50. entendi. Se o Tá. médico não autorizar, você entrega 2 seringas de 30. Entendeu? Sim, sim. A maioria dos profissionais aceitam. Tem endocrinologista que ele não quer que misture. E tem um detalhe: tem cliente que usa dose alta de NPH. Ele usa lá, ó, 45 doses de NPH, mais 10 da regular, não cabe na seringa de 50. Aí você tem que entregar a seringa de 100. De 100. Entendeu? Entendi. Então, assim, o que eu vou fazer aqui para que vocês possam entender? Eu vou tirar uma fotinha depois, ó, da seringa de 100 e vou colocar lá no grupo para vocês. Ó. Então, vai aparecer no grupo, depois vocês vão dar uma olhadinha, que ela é conforme a graduação dela é em unidades, mas ela corresponde a 1 ml. Então, essas 100 unidades corresponde a 1 ml. O professor está querendo que a imagem fique nítida? Isso. Então, o que eu estou colocando lá e discriminando? Essa seringa é seringa de 100 unidades que corresponde a 1 ml, tá? Tá lá no grupo. Agora, só relembrando, não existe somente de 100. Tem seringa de 30 e tem seringa de 50. Vamos fazer um medicamento no músculo. Que tipo de seringa que eu utilizo? Ou seja, que tipo de seringa que eu vou vender para o meu cliente? Que tipo de seringa que eu vou fornecer para ele? Aí, o fornecimento não é mais em unidades, porque o músculo vem a seringa de 3 ml. Agora eu estou falando de uma seringa vem escrito embaixo. 3 ml. Então, existe seringa de 1, que é de unidades, não vem escrito 1 ml, vem escrito unidades. Existe seringa de 3, é para fazer medicamento no músculo, certo? A agulha da seringa de músculo, 25 por 7 ou 25 por 8. Tem seringas que elas já vêm assim, ó. Elas são próprias para evitar acidente de trabalho, ó. Ela vem com dispositivo, deixa eu achar uma com dispositivo de trava. Achei. Ó. Tá vendo aqui? Esse dispositivo de trava, ele é utilizado para evitar acidente com os profissionais que irão realizar essa medicação. Ó. Então, tá aqui. Ele vai travar, travou, para que o profissional não aconteça de, na hora que ele for tirar, de repente, machucar o dedo. Acabou, ele faz isso daqui, ele tampa de novo e joga fora.
Nunca vi uma seringa dessa, doutora. Essas seringas são seringas novas, são seringas para poder justamente evitar acidente com o trabalhador, com quem está fazendo. Imagina numa emergência de um hospital, na emergência de uma UTI, tá ali fazendo, daqui a pouco faz o medicamento, deixa em cima da bandeja, vai pegar, fura o dedo. Então, ó. Tá vendo? Sim. Ele vai usar, ele abre, ele não vai ficar fazendo o quê? Desencapando ali a agulha. Ele já vai vir com tudo desencapado. Então, diante dessas informações, agulha de medicamento de intramuscular, agulha de 3 ou 5. Então, existe agulha de 1, existe agulha de 3 e existe agulha de 5 ml. 3 ml, no máximo, vai ser feito no músculo nessa região. Porém, não é protocolo mais fazer músculo aqui no braço. E sim, no glúteo. A maioria dos medicamentos intramuscular é no músculo. Desculpa, é no glúteo. E tem um detalhe. Protocolo, tá? Então, essas seringas, elas são mais caras porque ela vem com esse dispositivo. Vou tirar uma fotinha, vou compartilhar lá no grupo, discriminando o quê? Para que vocês saibam, eu gostaria de estar mostrando aqui ao vivo para vocês, mas como não dá, a gente dá um jeito para tudo, né? Lembrando que no músculo, ele não aguenta grande quantidade. O músculo tem que ser feito pouco, por isso que a seringa de 3, é por isso que a seringa de 5. Diferente da veia, que o tanto que você pôr, não tem problema, porque é veia. Então, o que você vai lembrar aí? Agulha de 1, insulina, medicamentos subcutâneos e intradérmico. Intradérmico e subcutâneo, agulha de 1, 13 por 4,5 é a seringa. Seringa de 1, agulha 13 por 4,5. Intramuscular, agulha de 3 e agulha de 5. E veia, agulha de 10, seringa de 10 e seringa de 20. Ficou claro? Vou repetir de novo. Seringa de unidade de 1 ml, subcutâneo e intradérmico. Seringa de 3 e de 5, intramuscular. Seringa de 10 e de 20, veia, endovenosa. Calibres de agulha, agora eu vou falar de agulha. Subcutânea, 13 por 4,5. No músculo e na veia, é a mesma agulha. Só muda a quantidade, a seringa. Mas é agulha 25 por 7 e 25 por 8. Agora, eu vou mostrar os calibres das agulhas para vocês entenderem o que a professora está falando de diferença. Lá na farmácia é assim, ó. Vem caixinhas com agulha. Ó, você vende para o cliente assim. Quando ele usa seringa. Quando ele tem diabetes e ele usa a caneta, é diferente. Olha só. Lembra que eu falei da agulha de 3 ml? Ó, existe ela com dispositivo também na de 5, ó. Então, tanto tem a de 3 como tem a de 5 com o mesmo dispositivo. Agora eu vou pegar todas para que vocês possam ver a diferença de quantidades. É nítido. Você fala, professora, é difícil conseguir guardar isso. Não. Você vai ver pelo tamanho. Você vai lembrar que a professora sempre diz, músculo não cabe muito. Subcutâneo, gordura, é pouquinho. Então, é a menor. Músculo cabe pouco. É intermediária. Ou seja, as outras duas que sobrarem é veia. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui. Vou tirar a foto das 4 juntas. Ó, tem diferença. Você vê que é de longe, ó. Tanto o calibre da agulha. Olha o tamanho da agulha que é feito na veia. É grande. Então,
é bem diferente do calibre da que é feito subcutâneo. Tem diferença? Bastante. Então, não tem como você errar. Você vai observar que o tamanho das seringas, na hora que você for pegar para dispensar para o cliente, ou que você for preparar um material para o farmacêutico, como fazer ali, ó, não tem como você falar assim, eu confundi as agulhas, ó. É totalmente diferente o tamanho do que vai na veia, do que vai no subcutâneo. Tá bom? Então, essa agulha rosa chama 40 por 12. Ela só vai ser usado para aspirar medicamento. Aspirou medicamento é ela. O que você vai fazer no músculo, isso aqui é subcutâneo, ó, é pequenininho. O que você vai fazer tanto no músculo quanto na veia, eu vou mostrar a diferença agora. O que eu quero que vocês observem? Que as cores delas também são diferentes. Só que não guarde por cor, porque se mudar de laboratório, muda de cor. Então, assim, ó. Tá vendo aqui? É diferente dessa daqui. Olha o tamanho do que vai no músculo, do que vai no tecido subcutâneo. Vou pôr as duas juntas. Opa. Dá para ver certinho? Dá, professora. Então, isso vai no tecido subcutâneo. Ó, você vê aqui que é diferente, ó. Ó o que vai na veia para poder fazer, que é totalmente diferente daquela que você usa. Sabe em que caso que você usa essa agulha rosa aqui? Só para bezetacil. Por isso que a bezetacil é tão dolorida, por isso que ela machuca. É o único caso que você usa, e mesmo ela pode entupir a bezetacil. Você faz assim, 1, 2, 3, na terceira vez, se você não fizer, ela é top. Então, ó. Dá para ver a diferença? Sim. Ó, isso é para preparar medicamento. Isso é para fazer na veia. Isso é para fazer subcutâneo. Essa aqui você faz tanto na veia quanto no músculo. Certo. Ok? Vocês perceberam que as cores são diferentes? Então, ó, rosa, verde, essa cor meio marronzinha, meio cinzinha, ó. Viu? Certo. Ó, se vocês quiserem, depois, quando vocês estiverem aqui no presencial, se for necessário, a professora mostra novamente para vocês, se ficou com alguma dúvida, eu me disponho a mostrar para vocês novamente, tá bom? Professor. O que é importante? Oi, pode falar. Tem uma dúvida. Diga lá. Aquela agulha, eu não sei se é agulha ou se pode ser chamada assim, parece plástico. Vocês colocam na veia, geralmente que é para dar algum medicamento e fica, depois que eles tiram aquele negocinho parece plástico. Certo, na verdade é isso mesmo. A agulha, ela é utilizada somente para poder pegar o acesso. Aquilo lá chama-se abocate. Ó, peraí que eu vou mostrar para você. Eu separei um aqui para isso. Eu falei, ó, elas vão perguntar. Abocate. Existe o abocate. Ele também é vendido tanto na farmácia. Ó, se for pretender trabalhar em farmácia hospitalar, tem que entender um pouquinho de abocate. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Isso aqui é um abocate. Então, na hora que ele tem um fio, ele tem um guia, ó. O que enfia lá na veia, enfiou, a gente puxa, ó, a agulha. O que fica lá no paciente é plástico. Por isso que eu falei, a hora que vocês estiverem aqui no presencial, a professora prepara o material todo bonitinho e mostra para vocês. Ó, certo. então, ó, vai pegar a veia,
enfia esse plásticozinho aqui, ó, e puxa. Isso aqui é a agulha. Isso aqui que fica ó. É o Isso abocate. aqui que fica na veia do paciente, ó, é plástico. Para não haver risco de infecção. Porque vai ficar tomando medicamento ali, né, na veia. Isso. Ó, você perguntou, esse que eu acabei de te mostrar é o abocate. Ó, o abocate, ele gira em torno, de acordo com a marca, em torno de R$ 59, R$ 65 cada um. Ele não é um material barato. Por isso que quando alguém perde a veia, os funcionários ficam lá, eles tentam de tudo para poder pegar, para não... Por quê? Porque os convênios, a maioria, ele evita ficar pagando. Porque, por exemplo, perdeu a veia 3 vezes no dia, é 150, R$ 200 só em agulha. Então, esses materiais que eu estou mostrando para vocês aqui na aula são materiais caros para um cliente que, por exemplo, fica internado dentro do ambiente hospitalar, é um material caro. Ó, esse aqui que eu estou mostrando então, para vocês é o abocate. Esse outro material que eu vou mostrar aqui agora, alguns profissionais chamam ele de butterfly. Outros falam, é a borboletinha. E realmente parece uma borboleta. É usado muito em veia de criança. Era só um instantinho que a professora deixou separadinho aqui, justamente para mostrar para vocês. Esse não é igual ao abocate que você tira e fica lá o plástico. Era só um instantinho. Esse literalmente é uma borboletinha, só que é a agulha que fica lá. Okay? Eu já vi. Uhum. Então, peraí, a professora já vai mostrar, só um instantinho. Nossa, dá pra pôr ele aqui na mão agora. Eu acho aqui. Eu acho que é tão borboleta que foi até voar. Ó, esse daqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Eu vou mostrar bem de pertinho. É uma borboletinha. A gente aperta e fica enfia na veia. Só que esse daqui, ó, não é igual o outro que é agulha. Desculpa, que é borracha. Esse é a agulha que fica enfiado mesmo na veia do paciente. Então, tanto o idoso quanto a criança, a gente pega por scalp. Isso aqui chama-se scalp, tá? Uhum. O scalp vem com um guiazinho onde a gente conecta lá no equipo. Equipo. Então, o equipo você põe no soro. O nome disso aqui chama-se torneirinha. Sim. Aí a torneirinha, você acopla aqui, ó, o scalp, para o paciente receber medicamento. Tá bom? Uhum. Então, olha só. Então, diante de todas essas informações que a professora está passando, o que é importante a gente saber? Essas vias que eu vou compartilhar com vocês, que vocês estão vendo aí, ó, são vias parenterais também. Porém, essas vias que a professora está compartilhando, Josi, faz um favor para a prof, eu não estou conseguindo desativar o seu som. Você desativa para mim, por favor? Olha só. Então, essas vias que eu estou compartilhando com vocês são vias chamadas vias parenterais especiais. Elas são vias que elas são utilizadas lá dentro do hospital. Intraarticular é para quando vai fazer tratamento de água no joelho. É quando vai fazer a peridural, é quando vai fazer ali a anestesia para ter o bebê. A intraperitoneal é uma via parenteral especial para quando o paciente está com problema de funcionamento nos rins. Essa subaracnoide é para quando o paciente está com pressão intracraniana. Então, essas vias aqui é só para conhecimento de vocês.
tá? Elas são usadas dentro do âmbito hospitalar. E intratecal. Olha vias especiais. São tudo vias especiais, ó. Então, agulha, para ser feito na veia, é endovenosa ou intravenosa, nós já falamos que pode ser feito em vários locais do corpo. Intramuscular, deltoide, ou seja, no braço, no glúteo e no vasto lateral ali no ântero da coxa. Essa via chama ventroglútea. Essa é uma técnica que é usada normalmente por enfermeiros, só que isso dentro do âmbito hospitalar é só se o paciente, um exemplo, ó, teve o braço amputado, não tem, tá com escara no bumbum, aí em último caso a gente usa essa via aqui, ó, ela é pouco usada, porque a técnica dela é muito precisa, tem que saber muito para poder fazer isso aqui, ó. Chama músculo ventroglúteo. É feito ali, ó, justamente nessa região próxima ao quadril, ó. Subcutânea, como eu comentei ali, né, vaso lateral da coxa, medicamento antirrábico, antissarampo, anticoagulante, heparina, insulina, tudo é subcutâneo. Observem, é agulha de unidade, é seringa de unidade, é agulha 13 por 4,5. De acordo com a gordura do paciente, se for um paciente mais magro, um paciente um pouquinho mais cheinho ali, é o ângulo que você põe para aplicar, desde que esse ângulo não chegue no músculo, e sim no tecido subcutâneo, tá? Então, intramuscular, essas são as regiões indicadas, conforme eu mencionei para vocês. Usa-se pouco agora fazendo deltoide. A maioria dos medicamentos intramuscular é feito aqui, ó, no músculo glúteo, ou seja, dorso glúteo. Muito cuidado aqui se você quem faz essa técnica aqui, ó, é que aqui nessa região a gente deve dividir em 4, porque passa um músculo muito importante aqui, que é o tal do ciático, o nervo ciático, não o músculo, desculpa, o nervo ciático. Então, o ângulo deve ser 90 graus para intramuscular. A veia, olha o abocate aqui, Melissa. Você acabou de perguntar, ó. Aqui é a agulha. Sim. O que fica dentro do paciente, ó, é a parte ali que não é agulha, fugiu a palavra, é plástico, tá? Um plástico, uma borracha. Isso, é um plástico mesmo, não é borracha não, é um plástico. Então, assim, via endovenosa ou intravenosa, o problema ali que tem que tomar muito cuidado, a veia aguenta grande quantidade. Porém, você sabe o que quer dizer embolia? Embolia é quando... Vamos ver se eu estou certa. Quando tem uma função de coagulação ali na artéria, na veia, que fica... Quer dizer que você perde o acesso? Você perde o acesso e a pessoa, ao invés, ela tenta desobstruir ali. Você vê que eles pegam seringa com soro fisiológico e tenta quebrar aquela molécula de sangue que forma ali. Sim. Por quê? Se ficar ali e se soltar, da veia vai direto para o coração e do coração manda para o pulmão e a pessoa tem embolia pulmonar e pode vir por uma simples... Ou esse êmbolo pode ser enviado para a cabeça, obstruindo, causando o acidente vascular cerebral isquêmico. Pode ser por gordura, como pode ser por êmbolo, pode ser por coágulos. Entendeu? Então, entendi. Perdeu o acesso, tentou quebrar aquela molécula de sangue, não conseguiu, o correto ali é acessar, é pegar outra via. Pegar outro lugar. Bom, o que é interessante? Para a gente encerrar com chave de ouro, já falei da via intradérmica. Observe essa imagem que eu estou mostrando aqui com o mouse, ó. A via intradérmica é uma via bem superficial.
Não pode empurrar um pouquinho mais, senão já vai para a via dérmica. Então, ali é o caso que eu expliquei para vocês da vacina, que não pode, a pessoa não pode ali estourar essa pápula. Se não formar essa pápula aqui, quer dizer que a pessoa não está imunizada. Subcutâneo, ó. Olha aqui a imagem que eu estou compartilhando. Tem seringas de 50 unidades, ó. Conforme eu falei, tem de 30. Agora que a gente reconheceu aí os materiais, eu quero que vocês peguem, tem atividade lá na apostila para ser respondida na página, tanto na página 44, aí eu gostaria que vocês lessem depois com muito carinho em casa, tá explicando tudo isso que a professora falou, sobre que tipo, que a subcutânea é lenta, que claro que na veia é tudo muito rápido, aonde que atinge, você vai pegar a sua apostila e vai realizar uma leitura. O que eu tentei fazer foi aqui um resumo do que a gente falou, sobre as vias parenterais. Ou seja, que as vias parenterais, elas são essas vias, né, que são injetáveis. Resumindo, tudo que eu falei até agora essas vias, a ação delas, às vezes é muito mais rápido do que a veia faz efeito muito mais rápido do que a via enteral. Então, parenteral é mais rápido. Porém, contaminação com bactéria é muito mais rápido também. Via oral, você não tem contaminação com bactéria. Via parenteral, tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que a via está aberta, é porta de entrada para a bactéria. Isso lá na página 54, tem atividade a ser respondida também. Então, lá está falando sobre a via intravenosa ou intravenosa, por que ela permite uma maior quantidade? Quero que vocês respondam. Ao preparar um medicamento parenteral, ou seja, um medicamento que vai ser aplicado ali na veia, tem que ter cuidados especiais? É claro que tem. Você vai ler na apostila quais são esses cuidados. E vias parenterais deixam porta para bactéria? Eu acabei de afirmar que sim, mas você vai explicar o porquê, ok? Dúvidas, Melissa? Dúvida, Josi? Não. Não, professora, eu percebi que é bastante conteúdo, né? Bastante detalhe. Então... Isso. Por isso que eu falei que quando vocês voltarem aqui, se for necessário, a professora prefere mostrar. Porque são muitas informações, porém vocês têm que focar o que é importante para o atendente de farmácia. É importante ele saber as vias de administração, a vantagem e a desvantagem. Se o cliente chegar e perguntar, você fala, ó, pelo estômago é prático, que é mais barato, e você mesmo pode tomar, mas pela veia você está com dor, você vai ali, o farmacêutico faz pela veia. Entendeu? Certo. Entendi. É saber explicar isso. É saber você entender que para entregar para o cliente, se ele for aplicar esse injetável na unidade de saúde ou em casa ou com outro profissional, você saber identificar seringa. Seringa de 1, seringa de 3, de 5, 10 e 20. Agulha, 13 por 4,5, 25 por 7, 25 por 8, que são agulhas para fazer na veia ou no músculo, e 40 por 12, que é medicamento, aquela agulha rosa grandona que é para fazer medicamento. Ok? Um resumo apanhado de tudo isso, é isso que eu falei. Ó, tem atividade para fazer. Eu vou colocar lá no grupo, daqui a pouco, perguntas. Que perguntas que é essa? É um formulário com perguntas que a gente falou hoje na aula. Eu não quero que somente quem não assistiu no presencial e no online faça. Eu quero que todas vocês façam, tá? Resumindo, tem que cuidar que se essa pessoa decidir fazer medicamento, um exemplo, se essa cliente compra insulina lá na farmácia, ela compra seringa na farmácia, ou se ela não usar seringa, ela usar as canetas, que nós já falamos em aula sobre as canetas, é lembrar que você tem que entregar a caneta de insulina, mas você tem que vender a agulhinha que acopla aqui. Bom, se ela fizer isso, ela tem que comprar com você algo chamado pérfuro cortante, ou seja, o Discartex, que é esse aqui que eu estou compartilhando a imagem com vocês. Não se joga agulha de espécie alguma, principalmente pérfuro cortante, que pode causar um acidente em alguém, em lixo comum, lixo doméstico.
tem que sempre ter essa caixinha amarelinha, que Descartex é marca. É um local onde você põe produtos que podem cortar ou perfurar, tá bom? Próxima aula, a pergunta é, você já ouviu falar em alguém, se alguém ler as informações na bula, não tomará medicamento nenhum? Até que ponto isso é verdade? Ou seja, as interações medicamentosas. O que são essas interações medicamentosas? A respeito de tomar leite com antibiótico, eu posso? Se fizer uma dose errada de insulina, pode matar a pessoa? Se eu for tomar suco de laranja na hora que eu estiver tomando meu medicamento, pode cortar o efeito? É o que vocês vão falar, que nós vamos falar na próxima aula. Só que tem um recado especial. A professora Evelyn não vai estar com vocês na próxima aula. Vai ser o professor Leonardo. Eu vou estar retirando aí uma semana de férias administrativas, que a professora não retirou e eu preciso retirar antes do mês de dezembro. Eu peguei essa última semana do mês para poder retirar. E aí o professor Leonardo, ele é instrutor aqui da escola também, ele também dá aula para o curso de farmácia, curso de cuidador, e ele vai estar com vocês. Tanto aqui, quem puder estar, esteja aqui no presencial, quem não puder, independente do presencial, assista online, mas não percam, porque são oportunidades que vocês têm de conhecer também, de adquirir, assim como a gente faz, né, de tirar as dúvidas, de deixar no caderno, utilize também, professor, receba ele com muito carinho, é um profissional muito bacana, muito querido, e ele vai estar acompanhando vocês na próxima aula. Aí eu vou retornar na próxima quarta-feira, tá? Que vai dar, acho que no dia 4, aonde nós aí estaremos falando sobre classe de medicamentos, tá? Vou colocar no grupo de vocês também, se tiverem dúvida. Lembra que eu mencionei sobre um trabalho, que vocês iriam realizar esse trabalho? Para vocês irem fazendo, eu vou colocar a data que vocês deverão trazer. Combinado? No mais, eu vou encerrar a nossa aula, já que eu vou deixar essa dúvida aí se eu posso tomar antibiótico com leite ou não, se ele corta efeito ou não. Vamos vir na próxima aula para poder saber. Para encerrar, eu vou dizer, agradeça pelo que tem, enquanto você corre atrás do que você quer ter. Então, aprenda a ter coração grato diante de Deus, para aqueles que creem em Deus, tenha o seu coração grato. Agradeça pelo que você tem, enquanto você corre atrás e pede a Deus pelo que você quer. Porque às vezes nós já temos tudo e não percebemos. Nós queremos, nosso coração é desejoso por algumas coisas, é ansioso, às vezes você fala, sossega aí coração, sei que é difícil, cada uma de nós temos passado por situações diferentes, mas eu creio numa coisa, Deus tem dado vitória para todas nós, tanto para você, Josi, Melissa, Esther, se a Simone estiver assistindo futuramente também, Simone, no momento certo, tudo dá certo, Deus está no controle, tá? Não é no momento que a gente quer, é no momento determinado, que tudo que vem de experiência na nossa vida é para nos fazer crescer. Gente, desejo a vocês aí uma ótima semana, reflitam e agradeçam pelo que você tem, até você ter o que você quer, ok? Grande beijo, sejam abençoadas. Mais uma vez, cuidem bem aí do professor Leonardo. Depois eu vou estar acompanhando aí o vídeo, eu vou assistir o vídeo de vocês. E qualquer dúvida, tá? Vou sentir saudade. Qualquer dúvida, na outra semana eu estarei, tá bom? Beijo, Josi. Beijo, Melissa. Grande beijo, Estela e Simone. Fiquem com Deus. Beijo, até a próxima semana. Se cuidem, viu? Vou estar aguardando por vocês. Se possível, aqui. Tchau, tchau.